Aliás, a região onde fica Israel e Jerusalém é chamada de Transjordânia. Ela tem um papel muito importante dessa ligação do Mediterrâneo com o Oriente e com a África, com o Egito, não só por ser um meio de ligação, mas pelo fato de ter o Rio Jordão, que apesar de ser pequeno, perto das dimensões do rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia ou do rio Nilo no Egito, é uma região de longa caminhada e você tem água. Sempre era disputada aquela região por conta disso. Portanto, eu sei o que é importante para vocês, como é importante para vocês uma fonte de água, mas eu quero colocar dentro de vocês uma fonte de água. Como diz a Escritura, provavelmente Jesus falava sobre Zacarias, capítulo 14, verso 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Como eu sempre digo aqui, o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. A profecia de Ezequiel está se cumprindo nas palavras de Cristo. Se alguém imaginava que a profecia de Ezequiel era apenas sobre um novo Israel com uma nova condição na terra, enxergou parcialmente a profecia. Era sobre Cristo. Jesus talvez clama para si mesmo a interpretação da profecia de Ezequiel, dizendo: essa fonte de água que vai para o norte, para o oriente, para o ocidente, no inverno, no verão, sou eu. E quem crê em mim vai ter essa fonte. E o próprio texto, João diz, a gente acabou de ler, que Jesus falava sobre o seu Espírito, que ainda não tinha sido derramado. Nós já fizemos o Meu Caro Amigo 2 e passamos pelo livro de Atos, capítulo 2. Quando no dia do Pentecostes o Espírito Santo desce e inaugura a era do Espírito. Naquele dia se cumpriu uma promessa que estava lá em Joel, Antigo Testamento, Joel 2, aponta para Cristo. John Stott diz que o Pentecostes é o último ato do grande plano salvífico de Deus. O dia do Pentecostes representava a descida do Espírito Santo. Quando a gente lê Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado de muitas formas aos nossos pais pelos profetas, na antiguidade conhecíamos Deus, que a gente não via, pela palavra dos profetas. Agora, Ele nos fala através do Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, e é o Senhor, Criador de tudo que existe. O momento na antiguidade, quando conhecer a Deus, era através da palavra do profeta e da lei, dos seus sinais. Num segundo momento, conhecendo a Deus através do próprio Deus em carne, Cristo. E depois da sua ascensão, a oração de Jesus, no capítulo 14, 15, 16, já fizemos uma série sobre isso. A oração sacerdotal e o pedido de Jesus ao Pai em João 14, daqui a pouco vamos chegar lá de novo, para que Ele enviasse o Espírito. Quando Jesus vai, o Espírito vem. O tempo hoje que vivemos é a era do Espírito. Zé, quando eu entrego minha vida a Jesus, eu preciso depois ser batizado no Espírito? Não, não precisa. Você não conheceu o Jesus em carne e osso, e quando Ele se foi, você ficou órfão. Quando o Espírito desce em Pentecostes, Ele inaugura a presença de Deus entre os homens pelo seu Espírito. Eu e você já conhecemos Jesus em Espírito. O Jesus que a gente crê, recebe e que habita em nós já é o Espírito. Aliás, o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Não se preocupe que você precisa receber o Espírito, porque você recebeu Jesus e não recebeu o Espírito. Não é assim. Se fosse assim, teria que ter um dia para receber o Pai. E não tem.
Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus aqui estava dizendo sobre o Espírito que iria descer, essa fonte que jorra para a vida eterna, de dentro de nós para fora, é a presença do seu próprio Espírito. Naquele exato momento, isso ainda não acontecia.